E hoje aqui entrevistando o pré-candidato a presidente da República, o senador Álvaro Dias. Célio, você tem uma pergunta? Eu tenho o nosso ouvinte aqui que ele fez uma pergunta sui generis, né? E isso também vem alardeando aí todas as pessoas, né? Que os nossos amigos americanos tiveram uma eleição recente e elegeram o Donald Trump, né? Então elegeram o Donald Trump e com todo o seu modelo, né, de comportamento, às vezes raivoso, de manhã acorda de mau humor, coloca no Twitter alguma coisa e já atinge meia-dúzia de países. Então, isso quando não xinga, né? Quando não xinga, né? Diz que não xingou. Africanos, haitianos e diretamente nós mesmos, né? Então, o jornalista e ouvinte Alan Johnny diz o seguinte, senador, a questão dele, se a opinião dele, na opinião dele, né? O Brasil corre o risco de eleger um Donald Trump aqui, né? Será que ele tem o risco de eleger uma pessoa desse estilo, né? E também ele complementando sobre a questão de política econômica, sabemos que nesse momento da campanha é difícil pontuar todos, mas um breve relato como seria a nossa política econômica com o presidente Álvaro Dias. Tá, ok. Primeiro eu quero fazer um agradecimento aqui. Veja aqui, ó, Pedro, na minha página do Facebook, acompanhando aqui ao vivo a nossa entrevista, já são 122.254 pessoas alcançadas. E é um número. Quero agradecer a todos. Eu vejo aqui, inclusive, o ex-prefeito de Londrina, Alexandre Kiref, interagindo conosco. Portanto, gente formadora de opinião acompanhando essa entrevista. Isso que é fundamental para o Brasil neste ano. É fundamental que as pessoas lúcidas participem efetivamente, acompanhem o processo, para evitar exatamente uma indagação que demonstra a preocupação do cidadão. Quem é que perguntou? É o Alan Johnny. O Alan, olha, essa preocupação dele exatamente porque ele vê, inclusive, parte da mídia nacional estimulando isso. Eu vejo que setores da mídia têm um gosto especial pela extravagância, né? Pelo inusitado, por aquilo que não é normal, né? Aquilo que deve ser levado ao psiquiatra e não à tribuna ou a um local de debate, enfim. Mas olha, eu acho que não vai acontecer com o Brasil, um ponto fora na curva, não vai acontecer isso. Acho que nós vamos ter aí um bom debate nessa campanha. A população terá condições de estabelecer parâmetros de comparação entre os postulantes e vai olhar exatamente o seu futuro. É evidente que o cidadão, num primeiro momento, ele pode reagir, o ímpeto pode ser a vingança, a revanche, né? A indignação pode levar as pessoas a uma posição raivosa, votando com o fígado e não com a inteligência. Mas vai chegar um momento da campanha que vem a hora da reflexão. Então o cidadão vai dizer, olha, eu tenho uma família, eu tenho que protegê-la, eu preciso de salário, eu preciso de emprego, eu tenho ali uma propriedade, eu tenho que preservá-la, então eu não posso caminhar os caminhos da loucura. Eu tenho que refletir bem, com maturidade, com equilíbrio e buscar o futuro. Eu acredito nisso que vai acontecer. Portanto, essa preocupação do Alan, eu sinceramente já não tenho mais. O que eu estou sentindo é que haverá essa maturidade. Olha, vamos ser francos aqui. A população tem dificuldade mesmo de escolher. Porque nós caímos no chão da descrença, assim, de forma incrível, né? A classe política, os políticos de modo geral, os partidos, as instituições. Então há uma descrença generalizada. A impressão que fica para muitos brasileiros é que somos todos iguais, né? E que não tem salvação. Então, eu entendo, né? Entendo a dificuldade do eleitor em votar, em decidir, em escolher. As alternativas não são assim tão visíveis, não é? Não há como fazer essa análise preliminarmente. É preciso aguardar um pouco mais para que o eleitor, então, ganhe confiança e acabe decidindo votar, escolhendo de forma inteligente. Mas para isso também a mídia tem que apresentar quem são os pré-candidatos. Exatamente, olha, a mídia tem que nós temos colaborar. hoje aí alguns nomes só, né? Exato. Mas nós vamos saber Exatamente. ali na frente. A mídia não pode ficar apenas alimentando
uma bipolarização que não é interessante para o país, porque um é da extrema esquerda, o outro é da extrema direita, são carimbados desta forma, então vamos alimentar essa bipolarização. Isso é um equívoco histórico, que não pode, evidentemente, prevalecer. Então, a mídia tem que abrir para todos, nós temos que ter debates, nós temos que ter entrevistas. É dessa forma que nós vamos chegar ao cidadão, para que ele possa escolher melhor. Em relação à questão econômica, né, que é uma questão muito complexa, eu posso dizer a vocês que nós estamos conversando com especialistas de diversos modelos, né, economistas para todo gosto. Temos conversado com nomes conhecidos e nomes desconhecidos, mas que são talentosos, que são estudiosos, que são preparados. E estamos com uma comissão técnica que vai recolher as sugestões e sistematizar, ou seja, formatar uma proposta em todas as áreas, não só da economia, mas economia é carro-chefe, é coisa importante, porque você chegar à educação, saúde, segurança pública, você tem que ter recursos. Sem recursos você não consegue mudar para melhor a educação no Brasil, melhorar o sistema de saúde pública e oferecer segurança às pessoas. A causa da fuga de brasileiros buscando outros países, por exemplo, Portugal, muita gente indo para Portugal, a causa principal é a segurança. Os compradores de imóveis lá em Lisboa, em Portugal, são mais brasileiros hoje. E a justificativa é essa, a violência no Brasil. Então nós temos que ter uma proposta adequada de segurança pública, mas dependemos lá da economia, né? da nossa proposta econômica. E ela vem nesse conjunto de reformas. Obviamente, tem uma questão que não está sendo focalizada pelo governo atual, porque a ele não interessa, já que os representantes do sistema financeiro é que comandam a economia no país. Então, a dívida pública interessa muito ao sistema financeiro. Quem ganha com a dívida pública é o sistema financeiro e ganha horrorosamente. Então, você não vê alternativas para a dívida pública apresentadas pelo atual governo. E a dívida pública brasileira consumiu em 2017 52% do orçamento para pagamento de juros, serviços e encargos, 1,722 bilhões. Essa dívida vai engolir o produto interno bruto em 2020 mais de 100%. A dívida será mais de 100% do produto interno bruto. Então, não há solução para o Brasil sem uma solução para a dívida pública. Eu coloco, portanto, como matriz de todos os problemas na área econômica a dívida pública. A Alemanha tem dívida, mas gasta muito menos da metade proporcionalmente do que nós gastamos para rolar a nossa dívida. Então, são questões dramáticas que envolvem o interesse do Brasil e por isso mesmo é que não dá para ser irresponsável na hora da escolha. Escolher alguém sem nenhuma experiência administrativa, ora, não dá para entender como pessoas lúcidas, tendo espaço de comunicação, possam ficar estimulando a inexperiência como solução para o futuro do Brasil. A população ela vem sendo assim, ela está sendo exprimida aí, né? A cada dia que passa, não há um reajuste quanto à porcentagem, quanto o imposto de renda. Quer dizer, quando não se reajusta, quem vai pagando cada vez mais é sempre a população menos favorecida. Mas, por outro lado, as benesses continuam, né? O Senado aprovou aí um fundo público para financiar a campanha. Isso aqui é dinheiro da população, né? Eu acho que não deveria estar dessa forma. E o Senado aprovou. Por outro lado, para resolver o problema da dívida pública é fácil, é só subir os impostos do jeito que está sendo feito. Daqui a pouco, não se tem mais, mas é isso que a gente vê. Aumento de impostos em cima de aumento de impostos, mas os gastos públicos continuam, não se mexe naquilo. Como resolver essa questão? Eu disse há pouco que a nossa proposta carro-chefe é a refundação da República, aí diz respeito aos gastos excessivos que seriam eliminados. Os privilégios seriam eliminados, né? Nós temos que eliminar todos os privilégios da área pública, das autoridades, auxílio moradia, verba indenizatória, essa complementação escancarada no salário das autoridades.
Aliás, é bom dizer o seguinte, que certamente eu não serei o único durante a campanha pregando o fim dos privilégios. Mas aí o eleitor tem que perguntar, e você? Está combatendo os privilégios? Abriu mão dos seus? Perfeito. Sim. Eu abri mão dos meus para poder combatê-los. Para combater o privilégio dos outros, eu abri mão dos meus. Então, eu sou ex-governador do Paraná, tenho direito a uma aposentadoria de ex-governador, que é o teto salarial. Todos recebem, eu sou o único que não recebo. Isso há 26 anos. Em março se completa 27 anos. Na soma, seriam mais de 10 milhões de reais na minha conta bancária. Essa é uma renúncia que dói muito no bolso. Certamente dói, né? Mas eu acho que eu devo isso à população. Talvez isso justifique um pouco os 80% dos votos do Paraná. Quer dizer, isso mostra que vale a pena, né? Vale a pena ser decente, ser honesto, ser franco, ser sincero, praticar aquilo que fala, que discursa. Então, no Senado, eu não recebo auxílio moradia e moro num flat, pago as minhas contas. É R$ 5.500 o renunciou a esse auxílio moradia. Alguém aí disse uma barbaridade, que eu usava o auxílio moradia para outra coisa. Eu não vou repetir, até porque, olha, pela minha formação, eu não atiro pelas costas, né? Então, atacar um concorrente, eu acho que não fica correto da minha parte. Aí eu não recebo também a verba indenizatória, R$ 15.000 por mês. Então eu abro mão de mais de R$ 50.000 por mês. E o meu mandato é sustentado com o meu próprio salário, então as despesas do meu mandato. Se eu estou em São Paulo, pode ter certeza, não é o dinheiro público que está sustentando a minha presença em São Paulo no dia de hoje. Então, são recursos privados, né? Não há dinheiro público nisso, é recurso do próprio bolso. Então, essa é a questão. Nós temos que acabar com os privilégios, mas temos que dar o exemplo. Por isso que a reforma começa lá em cima. Por isso que é carro-chefe da minha proposta de mudança a refundação da República, ou seja, a reforma do Estado brasileiro, eliminando esse desperdício monumental que ocorre hoje. Essa máquina montada pelo PT inicialmente, consolidada, agora tendo o PMDB como arauto desse balcão de negócios, que é a usina dos escândalos de corrupção, né? Essa máquina corrupta esgota a capacidade do Estado brasileiro, do poder público, investir em setores essenciais como saúde, educação, etc. E as pessoas morrem. Então é um sistema corrupto e assassino. As pessoas estão morrendo nos hospitais sem atendimento. Sim. As pessoas estão morrendo nas ruas, ou de fome, algumas, ou pela violência, alcançados pela violência. Porque os recursos desaparecem, os recursos são engolidos por esse sistema malvado, né? Esse sistema terrível, perverso mesmo, cruel, que só interessa aos ladrões, aos barões da corrupção, só interessa aos mensaleiros, aos sanguessugas, só interessa aos filhos do petrolão, né? Aos chupins da República. Então, acabar com esse sistema é a nossa principal proposta. Senador, nós estamos vendo um genocídio, né? Na verdade, é um genocídio que acontece. O senador falou em movimento de reconstrução, né, da República. E falou do movimento Podemos, que não é um partido político, é um grande movimento. E trazendo um pouco para São Paulo, vamos falar um pouquinho de São Paulo. Eu sempre volto para a nossa província aqui. Eu já, Piratininga, né? Nós aqui em São Paulo, com 12 milhões de habitantes, temos, é uma nação. É uma nação. E nós temos aqui, como é que estão os candidatos a deputado estadual e a deputado federal aqui desse movimento Podemos? Não vamos falar de partido, não diz, movimento Podemos, aqui em nosso estado. A Renata Abreu, que é de São Paulo, deputada federal, primeiro mandato, ela é a presidente nacional do movimento Podemos. Ela que idealizou a proposta, estudou esse movimento europeu. Esse movimento começa na Europa, né? A Espanha, a França, levou Macron à presidência da República, na Itália, enfim, são Grécia, países da Europa também satisfeitos com o modelo partidário, fez surgir esse movimento
que aqui nós denominamos Podemos. Lá na França é República em Marcha, lá na Itália 5 estrelas. Então não é o mesmo, na Espanha é Podemos. Então aqui em São Paulo teremos uma boa chapa de candidatos. A Renata está cuidando disso pessoalmente, né, da composição dessa chapa. Deveremos ter inclusive candidato ao Senado. Os nomes surgirão, já estão sendo trabalhados, né? E eu cito apenas o nome da Renata porque ela é a presidente do partido, mas há nomes valorosos aqui que integrarão. Amanhã, nesses dias mesmo, eu vou acompanhar aí num roteiro pelo interior o Luiz Flávio Gomes, né, que é jurista e é um dos candidatos novos a deputado federal do Podemos de São Paulo. Então nós teremos sim aqui uma boa composição partidária para disputar as eleições. E é importante São Paulo. Vai sair de chapa pura. Provavelmente chapa pura. É o nosso desejo. É o nosso desejo. Então vamos lá. Senador, o senhor é contra a legalização dos jogos. Sim, sim. Certo? Contra a legalização dos jogos. Porém, eu sei que tem pessoas, inclusive dentro do Podemos, que está lutando aí para, né, está fazendo alguma coisa na legalização dos jogos. Como que é conviver com essa... eu acho que o Podemos até adotou uma prática que é da consulta popular, né, chamada exercício da democracia direta, que é de consultar a população. Essa consulta ainda sobre o jogo não foi feita pelo partido, né? Eu tenho uma posição que penso muito que pode... O Brasil não está maduro para receber esse nós tipo temos de coisa. aí a questão social a meu ver, preponderante, além da questão criminal, né? Mas certamente o jogo pode ser fatal para muitas famílias. E a questão criminal, porque vem aí lavagem de dinheiro, então é um ambiente favorável à criminalidade. Mas isso está sendo discutido ainda, chegou ao Senado, está lá na Comissão de Constituição e Justiça, eu já me declarei contrário. Tá. Bom, agora eu sei que o tempo está correndo aí, mas tem uma pergunta que eu acho que é muito importante, que é a gente conversar sobre impostos, né? Parece o senhor é a favor... Deixa eu só interromper um pouquinho, Pedro, porque eu fui informado aqui pela assessoria que tem muita gente perguntando sobre vice, né? Sobre vice, perguntando se a Marina será vice e tal. Olha, não há essa hipótese, né? A Marina é candidata à presidência da República. Em nenhum momento houve essa cogitação. Portanto, em relação à vice, há um momento adequado. As convenções começam no dia 20 de julho só. Nós faremos a nossa aqui em São Paulo. Nossa convenção nacional será em São Paulo no dia 22 de julho. Então nós temos até 22 de julho para definir a questão da vice. Mas para esclarecer essa questão da Marina, com muito respeito, ela é candidata à presidência da República e não a vice-presidente. Bom, então vamos voltar ali só para sobre imposto. Parece que o senhor é a favor assim, de um imposto, como se fosse um imposto único. Quase né? único. Quase único. E muitos dizem aí, outros colegas de imprensa falaram que até meio, uma coisa meio parecida com a CPMF, que eu não acho, eu em particular, nunca achei assim, a CPMF, aquele imposto cobrado na rede bancária, ali na sua conta, uma coisa errada, desde que fosse só ele. Exatamente. Se ele fosse só ele, nós íamos ter certamente uma arrecadação maior e certamente você não ia ter muita sonegação. A sonegação sempre vai existir em qualquer lugar do mundo, mas cairia muito. Essa é uma das propostas. Nós estamos trabalhando isso. O arauto do imposto único é um economista aqui de São Paulo, sim. O Marco Sintra. Marco Sintra sempre lutou por isso. Tenho conversado com ele. Ele leãozinho do lado, né? E hoje seria um imposto quase único. É um imposto de movimentação financeira, estabelecendo ali uma alíquota adequada. Todos pagam. Os que podem mais pagam mais, evidentemente. Por isso se torna justo o imposto. Quem pode menos paga menos. E complementaríamos com o imposto de renda,
que penalizaria apenas os altos salários, né? Os ganhos maiores. Então, se estabeleceria ali um piso, um limite para a cobrança. Os que ganham menos não seriam... Estariam isentos. Estariam isentos. Nós isentaríamos também, nesse modelo tributário, alguns setores essenciais, medicamentos, a cesta básica. Você promove justiça social com uma política tributária competente. Eu fui, talvez, o maior combatente da CPMF. A queda da CPMF no Senado, certamente, deve-se muito à atuação que lá empreendi. Que o PSDB, eu era do PSDB à época, o PSDB queria aprovar, os governadores pressionaram a bancada e nós resistimos. Eu liderei essa resistência para derrubar a CPMF. Por quê? Porque o brasileiro não aguenta pagar tanto imposto. A CPMF e outros impostos, mais de 70 impostos no país. Então, o que nós falamos agora é um imposto de movimentação financeira, mas eliminando todos os outros. Então, aí nós vamos estabelecer... Não é criação de mais um. Exato, não, ao invés de criar um imposto, nós vamos eliminar uns 70 impostos que existem aí, entre contribuições sociais e os apelidos que dão àquilo que é cobrança mesmo tributária, né? Então, é uma reforma fundamental. Esta é muito importante. Você vai, ao fazer uma reforma tributária, você vai reduzir o preço dos produtos. Na medida que você vai puxar para baixo a carga tributária, porque hoje é uma injustiça flagrante, né? Alguns pagam demais, outros pagam de menos, outros nada pagam porque sonegam. Então, quando você estabelece justiça, você arrecada mais. Eu lembro, como governador, tinha lá o imposto da carne, né? Era 17% do ICMS. Os frigoríficos sonegavam para sobreviver. Nós reduzimos para 7% o imposto. A arrecadação cresceu 300% no setor. Aumentou a Então, a arrecadação cresceu. Você não tenha dúvida que vai aumentar no Brasil. A hora que nós definimos um modelo tributário decente, né? Correto, equilibrado, justo, né? Que estabeleça o equilíbrio exato, evitando as injustiças que ocorrem hoje e que são responsáveis pela eliminação do empreendedorismo em boa parte. Muitas empresas acabam indo para o espaço, né? Porque não conseguem subsistir com essa carga tributária que esmaga. Então, certamente a roda da economia vai girar com mais força. A população vai pagar menos imposto, o governo vai arrecadar mais. E nós vamos poder mexer no preço dos produtos. Bom, essa é uma bandeira. É uma bandeira que vai carregar... Uma das especiais bandeiras. Eu só quero entrar agora num intervalo e depois voltar a seguir. Vamos diminuir, né? O senhor também é a favor da diminuição do número de parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara. Vamos falar sobre isso. Exatamente. Eu só vou entrar no intervalo e nós já voltamos logo em seguida.